Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Hoje nós vamos estar falando sobre função do primeiro grau, ou também conhecida como função afim. Definição de uma função do primeiro grau. Chama-se função polinomial do primeiro grau, ou função afim, a qualquer função f de reais em reais dada por uma lei de formação. Essa lei da formação é conhecida como f de x, que é igual a ax mais b, onde a e b são números reais e a tem que ser diferente de zero. O valor de a é conhecido como coeficiente de x. Nós também podemos dizer que ele é o coeficiente angular e também representa a taxa de crescimento ou a taxa de variação da função. O valor b é o termo independente. Ele também é conhecido como coeficiente linear. Não podemos esquecer que f de x é igual a y. Vamos ver alguns exemplos. Letra A. F de x é igual a 5x menos 3. O coeficiente a é quem multiplica x. A é igual a 5. O coeficiente b é onde nós não temos a variável. Nesse caso aqui é menos 3. Na letra B, f de x é igual a menos 2x menos 7. O coeficiente a é quem multiplica x. Nesse caso aqui é menos 2. O coeficiente b é o nosso termo independente. Nesse caso aqui é menos 7. Na letra C, y é igual a menos 5 sobre 2 multiplicado por x. O coeficiente a é igual a menos 5 sobre 2, que é quem multiplica x. O coeficiente b, como nós não temos o valor do termo independente, então b é igual a zero. Ela é chamada função do primeiro grau exatamente porque na nossa variável x, o maior expoente é igual a 1. Gráfico da função do primeiro grau. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta oblíqua, ou seja, ela não pode ser paralela ao eixo x e também não pode ser paralela ao eixo y. Ela é uma reta inclinada. Vamos verificar alguns exemplos aqui. Construa o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Nós vamos montar uma tabela e, através dos valores de x, nós vamos encontrar os valores de f de x. Neste caso aqui, nós vamos atribuir quaisquer valores a x. Vamos começar aqui pelo valor x sendo zero, ou seja, quando x for igual a zero, nós vamos obter o resultado de f de x igual a menos 1. Quando x for igual a 1, nós vamos obter o resultado de f de x também igual a 1. E quando x for igual a 2, nós vamos obter o resultado de x igual a 3. Dessa forma, nós vamos estar gerando aqui pares ordenados, 0 e menos 1, 1 e 1 e 2 e 3. Agora nós podemos construir o nosso gráfico. Então nós vamos atribuir os valores no gráfico a x e nós vamos atribuir os valores no gráfico a y. Dessa forma nós vamos ter retas auxiliares que estão nas cores vermelhas, onde nós vamos ter a interseção dessas retas é exatamente o ponto aonde nós vamos traçar a nossa linha, aonde nós vamos obter aqui exatamente uma reta inclinada. No exemplo número 2, nós temos aqui, construa o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 4. Da mesma forma que o exemplo número 1, vamos montar a tabela e vamos atribuir valores a x. O valor de x igual a 0, para f de x vai ser igual a 4. O valor de x igual a 1, para f de x vai ser igual a 2. O valor de x igual a 2, para f de x vai ser igual a 0. Nós vamos dessa forma adquirir pares ordenados de x e y. Esses pares ordenados são 0 e 4, 1 e 2, 2 e 0. Agora nós podemos construir o gráfico da nossa função do primeiro grau em relação a menos 2x mais 4. Fazendo a construção do gráfico, os valores para x e os valores para y, nós obtemos aqui exatamente a nossa reta oblíqua. Vamos observar agora que, dada a nossa lei da formação, que é f de x igual a x mais b, nós vamos ter aqui duas situações. A primeira delas, no exemplo número 1, nós vamos obter aqui uma função crescente. E como eu sei que essa função é crescente? Quando a ele é maior do que zero. Então eu tenho o meu coeficiente a. Se ele for maior do que zero, ela é uma função crescente. Isso por quê, professor? Porque quando os valores de x eles aumentam, ó, 1, 2, 3, 4, 5, os valores de y também tendem a aumentar, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Por isso ela é uma função crescente. Já no nosso exemplo número 2, dada a nossa lei da formação f de x igual a ax mais b,
ela é uma função decrescente, porque se a ele é menor do que zero, ela é uma função decrescente. Nesse caso aqui, ó, o nosso a ele vale exatamente o valor negativo, menos 2. Por isso, ela é uma função decrescente. Observe aqui que quando os nossos valores de x eles tendem a aumentar, os nossos valores de y eles tendem a diminuir. Observe que x é igual a 0, então f de x é igual a 4. X é igual a 1, então f de x é igual a 2. Ou seja, os meus valores de x estão aumentando e os meus valores de f de x estão diminuindo. Ok? Outra observação interessante é que para a construção do gráfico da função do primeiro grau, nós precisamos somente de 2 pares ordenados. Ok? No nosso exemplo aqui, nós colocamos 3 pares ordenados, mas uma reta nós sabemos que ela é construída através de 2 pontos. Então, para construir o gráfico da função do primeiro grau, nós não precisamos necessariamente de 3 pontos, e sim apenas de 2 pares ordenados, de 2 pontos. Função constante. Dada a nossa lei da formação f de x igual a x mais b, nós dizemos quando que uma função é constante. Quando a ele é igual a 0. Então, se a é igual a 0, nós dizemos que a nossa função é constante. Isso significa o quê? Se a é igual a 0, significa que f de x é exatamente igual a b. Vamos verificar um exemplo de uma função constante? Nós temos aqui o gráfico, e ela é uma função constante. Por quê? Porque nós só temos aqui o termo independente. F de x é igual a 2. Então, b ele é igual a 2. E o x, como não tem, então o meu a ele é igual a 0. Graficamente, nós representamos dessa forma. O valor y, f de x é igual a y, né? Então, nós temos aqui o y. Por isso que ela é uma função constante. Ela se mantém exatamente em todo o seu trajeto como y sendo igual a 2. Quando y for negativo, nós temos f de x aqui igual a menos 2. Da mesma forma, nós só vamos colocar agora em relação ao ponto y negativo, menos 2. Mas ela continua sendo uma função constante. Função linear. Dada a função f de x igual a x mais b, que é a nossa formação, quando ela é uma função linear? Se a for diferente de 0 e se b for igual a 0. Então, nesse caso aqui, ela vai ser exatamente o valor de f de x é igual a ax. Ou seja, o meu a sendo diferente de 0 e eu não tendo a minha informação de b, esse caso é igual a 0, e eu tenho aqui uma função linear. Vamos verificar aqui um exemplo de uma função linear. Graficamente, nós representamos dessa forma. F de x igual a 2x. Esse é um exemplo de função linear, porque nós temos somente o valor de a que multiplica x. Nós não temos aqui o valor de b. Nesse caso, nós atribuímos aqui o valor de 2x. Então, nós temos o valor de x sendo 1, nós temos o quê? O valor de y dobrado, né? Então, se x vale 1, y vale exatamente igual a 2. Vamos verificar agora, sendo o f de x igual a 2x, o a sendo negativo. Observe agora que a nossa função ela passou a ser decrescente. O meu a ele é negativo. Nesse caso aqui, para cada valor que eu tenho de x igual a 1, eu vou ter exatamente o dobro. Porém, esse valor vai ser negativo. Então, se eu tenho o valor de x igual a 1, então meu valor de y vai ser o quê? Menos 2, porque é menos 2 vezes x. Agora nós vamos para a função identidade, né? Essa função identidade nós vamos obter da mesma forma. Dada a nossa lei da formação f de x igual a x mais b, quando que nós temos a função identidade? Se a ele for exatamente igual a 1 e se b for igual a 0. Nesse caso, nós vamos ter o quê? F de x igual a x. Observem aqui que a nossa função identidade ela tem uma característica similar à nossa função linear. Então, nós também podemos dizer que a nossa função identidade ela pertence a uma função linear. Ela faz parte, né, de uma função linear. Vamos verificar um exemplo de uma função identidade aqui. Se y é igual a x, então graficamente nós temos exatamente isso aqui. Y é igual a x. Então, o meu valor de x é igual a 1, y também vai ser igual a 1. O meu valor de x é igual a 2, y também vai ser igual a 2. Uma característica importante é que nessa reta, o ângulo de inclinação dela é exatamente o de 45 graus.
Uma outra observação importante é que no gráfico de uma função linear e também no gráfico da função identidade, eles sempre vão passar pela origem, ou seja, no ponto 0, 0. Raiz ou zero da função do primeiro grau. Existem duas formas da gente encontrar a raiz da função do primeiro grau. A primeira delas é considerar o valor de y igual a zero. A segunda é utilizar a fórmula x igual a menos b sobre a. Vamos verificar cada uma delas aqui. Calcular a raiz da função y igual a 4x menos 20. Vamos verificar a raiz da função. Para isso, nós vamos igualar o valor de 4x menos 20 a zero, ou seja, y é igual a zero. Nesse caso, 4x menos 20 igual a zero, a gente vai jogar o menos 20 para o outro lado, ele passou a ser positivo. Jogando o 4 que está multiplicando o x, vai ficar 20 dividido por 4, então x é igual a 5. Observe que nós utilizamos o método de igualar y a zero para encontrar a raiz, mas nós também poderíamos ter feito utilizando a fórmula de menos b sobre a. Verifiquem só. Se a gente substituir o valor de b e de a, menos 20 sobre 4, nós vamos encontrar exatamente o resultado igual a 5. Que menos com menos na multiplicação dá mais. Então, nós temos 20 dividido por 4 é exatamente igual a 5. Vamos verificar a demonstração dessa fórmula de menos b sobre a. Y ele é igual a ax mais b. Se nós igualarmos y a zero, usando o primeiro método que nós verificamos aqui, nós vamos encontrar o quê? Ax mais b igual a zero. O resultado disso é igual a x igual a menos b dividido por a. Uma coisa interessante aqui é que se a gente representar isso no gráfico, observem o seguinte. No ponto onde a gente corta lá o eixo y, ou seja, o eixo f de x, nós vamos encontrar exatamente os valores correspondentes ao b. No nosso exemplo número 1, o valor de b é menos 20. Então, ali onde a gente corta o eixo y, é exatamente o valor de menos 20, o meu valor b. Outra coisa importante que a gente tem que ressaltar aqui novamente é que na nossa coordenada das abscissas, ou seja, no eixo x, nós temos exatamente aquele segundo ponto ali como sendo a raiz da função, que é exatamente o valor de x, que também é menos b sobre a. Vamos para o exemplo número 3, e nesse exemplo número 3, nós vamos utilizar aqui exatamente o conceito da fórmula. X sendo menos b sobre a, fazendo a substituição, nós temos menos 9 dividido por 2, x é igual a 9 dividido por 2. Estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Nós temos aqui o plano cartesiano. Vamos traçar uma reta crescente nesse plano. E nós vamos colocar um ponto na raiz dessa reta crescente, que é exatamente onde corta o eixo x. Então, eu tenho aqui o meu par ordenado, r e 0, onde r é o valor de x, é o valor da raiz, e o valor de y é igual a 0, já que se trata da raiz da função. Agora, vamos observar que para os valores de r do lado direito da raiz, o valor de y tende a aumentar. Isso porque os valores estão acima do eixo x, são os valores positivos do eixo y. Então, para todo x maior que a raiz, o valor de y é maior que 0. Já os valores de r para o lado esquerdo, os valores de y estão diminuindo. Observe que, neste caso, os valores de y estão abaixo do eixo x, ou seja, são valores negativos. Então, para todo x menor que a raiz, o valor de y é menor que 0. E para os valores que são iguais a x, ou seja, iguais à raiz, os valores de y são iguais a 0, que é exatamente o zero da função. Vamos verificar agora um exemplo no plano cartesiano de uma reta decrescente. Então, nós temos aqui o ponto que cruza o eixo x, ou seja, a raiz da função. Observe agora que quanto menor o valor de x, maior será o valor de y. Então, para todo x menor que a raiz, o valor de y é maior que 0. Já do lado direito, quanto maior o valor de x, menor será o valor de y. Y aqui está diminuindo. Então, para todo x maior que a raiz, o valor de y é menor que 0. E para os valores que são iguais a r, ou seja, iguais à raiz, os valores de y são iguais a 0, que é exatamente o zero da função. Continuando o estudo do sinal de uma função do primeiro grau, vamos verificar agora um exemplo prático. Para isso, nós devemos seguir dois passos. O primeiro é extrair a raiz e o segundo passo
é traçar o gráfico. Observem que, se a for maior que zero, a função é crescente. Então, nós devemos obedecer esse estudo de sinal. E se a for menor que zero, a função é decrescente. Então, nós devemos obedecer esse estudo do sinal. Vamos verificar alguns exemplos agora. Determine os sinais da função y igual a 3x mais 9. Vamos fazer o nosso primeiro passo, que é extrair a raiz. E 3x mais 9 igual a zero, fazendo os cálculos, nós vamos chegar a x igual a menos 3. Esse é o valor da nossa raiz. O nosso segundo passo é traçar o gráfico. Então, nós vamos fazer o gráfico dessa função 3x mais 9. Nesse caso aqui, o nosso a ele é positivo, ele é igual a 3. Então, nós vamos traçar o nosso primeiro quadrinho ali, ó, e vamos colocar o valor da raiz, que é igual a menos 3. Nós temos aqui o gráfico montado. Agora, nós vamos considerar o quê? Que para x maior que menos 3, y ele também aumenta, ou seja, o meu y é maior do que zero. Para x menor do que menos 3, o meu y ele tende a diminuir. Então, o meu y ele é menor do que zero. E para x igual a menos 3, o meu y é igual a zero. No nosso segundo exemplo, determine os sinais da função y igual a menos 2x menos 3. Vamos fazer exatamente o nosso primeiro passo, extrair a raiz. Fazendo as continhas, nós vamos chegar em x igual a menos 3 sobre 2. Fazendo o nosso segundo passo, nós temos aqui como esboçar o gráfico. Lembrando que aqui o nosso gráfico ele é decrescente, porque o a é menor do que zero. Então, a nossa raiz aqui é menos 3 sobre 2. E aí, a gente consegue definir que para x maior que menos 3 sobre 2, y é menor que zero. Para x menor que menos 3 sobre 2, y é maior que zero. Ele está acima do eixo x. São os valores positivos do eixo y. Para x igual a menos 3 sobre 2, y é igual a zero. Inequações produto. Nas inequações produto, teremos uma desigualdade que envolve o produto de duas ou mais funções. Uma desigualdade consiste em valores que façam com que a desigualdade seja maior, maior igual, menor, menor igual. Nós temos aqui um método prático para resolver esse tipo de questão. Primeiro passo é realizar o estudo do sinal. Depois, nós vamos criar um quadro de sinais. Vamos verificar um exemplo. Determine o conjunto de solução da inequação menos x mais 2, que multiplica 2x menos 3. Temos aqui um produto de duas funções. Então, vamos primeiro fazer o estudo do sinal da primeira função. Nós vamos chamar essa função de f de x. Então, f de x é igual a menos x mais 2. As condições que são apresentadas aqui é que quando f de x for igual a zero, x é igual a 2. Quando f de x for menor que zero, x é maior que 2. E quando f de x for maior que zero, x é menor que 2. Com essas informações, nós podemos montar o gráfico através do método prático, onde a nossa raiz aqui é exatamente igual a 2. Podemos observar aqui que, como o coeficiente a ele é negativo, menos 1, então a nossa função ela é decrescente. Agora nós vamos fazer a nossa segunda função, 2x menos 3. Eu coloquei o nome dessa função de g de x. Para a função g de x igual a 2x menos 3, teremos as seguintes situações. Quando g de x for igual a zero, x é igual a 3 sobre 2. Quando g de x for maior que zero, x é maior que 3 sobre 2. E quando g de x for menor que zero, x é menor que 3 sobre 2. Montando o gráfico através do método prático, nós temos exatamente a raiz como sendo 3 sobre 2. E o nosso coeficiente aqui, a, ele é positivo. Por isso, a nossa função aqui ela é uma função crescente. Agora, nós vamos montar o quadro de sinais. E, para isso, nós vamos fazer a interseção dos conjuntos obtidos de cada função. Vamos montar um quadro e, através desse quadro, nós vamos obter algumas informações que são muito importantes. Bom, vamos aqui colocar a nossa função f de x, a nossa função g de x e o produto entre f de x e g de x, que é exatamente o que diz lá no nosso exemplo número 1. E aí nós vamos escolher o menor valor entre as duas raízes. O menor valor entre as duas raízes é 3 sobre 2, que é exatamente a nossa função g de x. Nós vamos marcar o pontinho lá, 3 sobre 2. Pessoal, muito importante, temos que sempre seguir essa ordem cronológica, sempre da menor raiz
para a maior raiz, ok? O nosso segundo ponto que nós vamos marcar lá é exatamente a nossa raiz f de x, igual a 2, ok? Tudo que for do lado esquerdo do nosso ponto de interseção ali 2, nós vamos marcar como sinais positivos, que é exatamente o que diz o nosso gráfico prático lá. E tudo que for do lado direito, nós vamos marcar com um sinal negativo, da mesma forma que está marcando no nosso gráfico, ok? Vamos começar. Do lado esquerdo, nós vamos marcar os sinais positivos. Do lado direito, nós vamos marcar os sinais negativos. Da mesma forma, nós vamos fazer para a raiz de 3 sobre 2. Observe agora que do lado esquerdo nós só temos um sinal negativo. Então, nós vamos marcar esse sinal negativo. Agora, do lado direito, nós vamos marcar o sinal positivo, já que o nosso gráfico prático nos informou que da raiz para a direita nós temos os valores positivos, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer exatamente o produto entre a função f de x e a função g de x em relação aos sinais. Então, olha lá, eu tenho mais que eu vou multiplicar com o menos. O resultado de mais com menos na multiplicação é sempre um valor negativo. Agora eu tenho aqui mais vezes mais, ou seja, o valor positivo multiplicado por um valor positivo, o resultado disso é exatamente um valor positivo. E aí eu tenho multiplicação de menos com mais, o nosso último quadrinho ali é exatamente um valor negativo, ok? Agora observem só. No nosso exemplo ali, no número 1, ele diz que o produto das funções, o resultado disso é menor que zero, olha lá, certo? Ele está nos dizendo que o produto dessa função é um valor menor que zero, ou seja, é um valor negativo. Nesse caso, nós vamos frisar aqui no nosso quadro de sinais exatamente o valor negativo. Quais são os valores negativos que eu tenho aqui? O nosso primeiro quadrinho está marcado, tá vendo? E eu tenho também o nosso último quadrinho lá, está marcado, ok? Eu marco os valores negativos exatamente porque ele diz o produto das funções que eu tenho tem que ser um resultado menor que zero. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? O conjunto de solução dessa equação. O conjunto de solução, nesse caso, é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor que 3 sobre 2. E por que é menor que 3 sobre 2? Exatamente porque tudo que está do lado esquerdo desse valor são os valores menores do que 3 sobre 2. Por esse motivo, x é menor que 3 sobre 2. Já o valor de x sendo maior do que 2, é exatamente porque tudo que está do lado direito do 2 tende a ser maior do que 2. É o número 3, é o número 4 e assim vai sucessivamente. Por isso, x é maior do que 2. Então, o conjunto de solução aqui é x pertence aos reais, tal que x é menor que 3 sobre 2, ou x é maior do que 2. Inequação quociente, pessoal. A única diferença entre inequação produto e quociente é que se trata de uma divisão, ou seja, o denominador não pode ser zero, porque não existe uma divisão por zero. Vamos verificar aqui um exemplo. 2x menos 4 dividido por x mais 5, tudo isso é menor ou igual a zero. Eu tenho que garantir aqui que o meu denominador não pode ser zero. Nesse caso, eu vou dizer o quê? Que o meu denominador ele é diferente de zero. Então, eu vou dizer que x mais 5 ele é diferente de zero, ou seja, x é diferente de menos 5. O valor de x deve ser diferente de menos 5. Dessa forma, vamos garantir que o denominador não terá um valor igual a zero. Vamos fazer um exemplo aqui. Determine o conjunto de solução da inequação x mais 1 dividido por 2x menos 1 menor ou igual a zero. Eu vou chamar x mais 1 aqui de y1. y1 é igual a x mais 1, ou seja, x mais 1 é igual a zero, porque eu disse que a minha função ela é igual a zero, então x é igual a menos 1. Nesse caso aqui, eu já tenho o valor da minha raiz, que é igual a menos 1. Como a minha função ela é uma função com o meu coeficiente a positivo, a minha função aqui ela é crescente, ou seja, eu tenho aqui a minha raiz menos 1 e os meus valores positivos e negativos em relação ao gráfico. Agora eu vou fazer para y2, sendo 2x menos 1, ou seja, eu vou igualar y2 a zero, 2x menos 1 igual a zero, então aqui, fazendo as nossas contas, nós vamos chegar em x igual a meio, 1 sobre 2. Nesse caso, a minha raiz é meio, como a minha função
também é uma função crescente, eu monto o meu método prático. Agora nós vamos fazer o quadro de sinais. Vou montar os quadros de sinais ali. Quais são os valores que são menores aqui? É o menos 1 ou é o meio? É o menos 1, né, pessoal? Então, nós vamos começar com um ponto de interseção em menos 1 em y1, ok? Nós vamos colocar o y1, a interseção como menos 1, depois o y2, a interseção como meio. E aí, nós vamos colocar o quociente, ou seja, a divisão de y1 por y2. Agora, nós vamos fazer exatamente do jeito que está ali no nosso gráfico, no nosso método prático. Para menos 1, quais são os valores que eu tenho positivos e negativos? Para a esquerda eu tenho o valor negativo e para a direita eu tenho os valores positivos. E para 1 sobre 2 eu tenho para a esquerda os meus valores negativos e para a direita os meus valores positivos. Agora o que eu tenho que fazer é a divisão dos sinais. Para valores negativos, menos com menos dá mais com menos dá menos e mais com mais na divisão é igual a mais. Ou seja, eu tenho aqui o meu quadro de sinais pronto. No meu exemplo aqui, ele está dizendo que o sinal ele é menor ou igual a zero. Está vendo lá? Ó? Ou seja, se ele é menor ou igual a zero, eu vou pegar exatamente os valores que são menores ou iguais a zero. E vou marcar exatamente no meu quadro de sinais. Nesse caso aqui, ó, eu só tenho o meu quadro aqui negativo, que é exatamente o valor do meio. Então, eu vou marcar o valor do meio. Tá vendo? E aí, eu vou resolver através do conjunto solução. Nesse caso aqui, ó, qual é a solução aqui? Solução é x pertence aos reais, tal que x aqui ele está entre menos 1 e meio. Nesse caso, eu vou buscar as informações de menos 1 e de meio. Então, x ele é maior ou igual que menos 1 e ele é menor que meio, porque ele está entre menos 1 e meio. Observem aqui, eu botei x como maior ou igual a menos 1 e o x também como menor a meio. Eu não botei o igual aqui no x menor que meio. Por quê, professor? Por que o senhor não colocou o x menor que meio ali? Vamos verificar o motivo. Lembra que eu falei que o denominador não pode ser igual a zero? Nesse caso, 2x menos 1 vai ficar exatamente diferente de zero, ou seja, 2x é diferente de 1. Então, x é diferente de meio. Se x não pode ser igual a meio, eu não posso usar exatamente lá em cima o menor igual. Por isso, x obrigatoriamente tem que ser menor do que meio, porque se ele for igual a meio, vai ser exatamente um resultado igual a zero. E no denominador, eu não posso ter o resultado igual a zero. Ok, pessoal?